Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos falar sobre o relevo da região sudeste. Quais são as principais características, os processos erosivos e as ações humanas que podem modificar, alterar condições naturais dessas áreas de relevo e prejudicar, o próprio ambiente ou a sociedade como um todo que ocupa essas áreas. Então vamos pensar juntos ali. Vocês sabem como se encontra o relevo da região sudeste? Identificam ou conhecem características do relevo do sudeste? O que os processos erosivos podem causar no relevo? Processos erosivos naturais, aquelas características que vão mudando naturalmente, que vão desgastando naturalmente. O que pode provocar no relevo? Na região onde você mora, o relevo sofre alguma ação erosiva ou humana? Também as atividades humanas podem alterar as características do relevo. Você consegue observar isso no teu local de vivência? Então, refletindo sobre isso, vamos pensar ali que na região sudeste o relevo é mais alto, então possui relevo mais alto. A altitude em geral do relevo está entre 500 e 1.200 metros, em boa parte da região, predominando os planaltos. E aí nós destacamos formações ali como a Serra do Espinhaço, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira. São essas áreas de planaltos e serras presentes na maior parte da região sudeste do Brasil. E aí nós podemos dividir dependendo das características, É importante saber que tem planície litorânea, na porção mais no litoral a gente vai ter a presença da planície litorânea. O único estado do sudeste que não tem a presença da planície litorânea é Minas Gerais, porque ele não é banhado pelo mar ou oceano. No litoral nós vamos ter aqui Rio de Janeiro e Espírito Santo, e mais para o interior, Minas Gerais, que não tem o litoral, portanto não tem essa forma de relevo presente no seu território, Destacando ali essas características. Quando a gente pensa em São Paulo, então nós vamos ter ali a maior parte do território predominando os planaltos. Temos algumas áreas menores de depressões e também da planície litorânea, mas o que predomina são os planaltos e serras. E aí nós estabelecemos uma divisão considerando essas características, Do sudeste em geral, que nós vamos ter os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, destacamos ali a Serra da Mantiqueira como um exemplo dessas áreas. Os planaltos e as chapadas da Bacia do Paraná, mais na porção oeste, ali com a Serra dos Agudos destacada, e os planaltos e serras de Goiás e Minas com a Serra da Canastra ali como um destaque, um local importantíssimo onde ficam nascentes de importantes rios brasileiros, como o Rio São Francisco e o Rio Paraná. Então, essa subdivisão ali do relevo é importante a gente entender. Aqui nos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, nós destacamos a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, continuando com aquela ideia de que predominam os planaltos. Aí a gente vai ter nos planaltos e serras de Goiás e Minas, um destaque para a Serra da Canastra, importantíssimo esse local também. E quando eu penso nos processos erosivos, nas atividades naturais ou humanas que podem modificar o relevo, nós vamos ter a erosão, um desgaste natural que é provocado pelo vento ou pela água da chuva, por exemplo, que vai desgastar de uma parte, transportar e depositar em outras partes esses materiais. Quando são muito acentuados esses processos, nós vamos ter fenômenos como esse da Vossoroca, aqui no município de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Então, há uma área enorme aqui, com uma erosão grande, em função dessa característica do relevo local, do processo erosivo que acontece naturalmente aqui. Mas, em alguns casos, a gente vai ter áreas que são frágeis naturalmente, que pode acontecer ali de não ter ninguém morando, ninguém desenvolvendo atividade, ela vai escorregar com a água da chuva ali e vai formar um buraco. Quando o ser humano ocupa, intensifica esse processo. Então, os processos erosivos, eles podem ser intensificados pela ocupação e pela atividade humana. Se for desenvolvida a agricultura, por exemplo, numa área ali que naturalmente forma essas erosões maiores,
esses buracos aqui de transporte desse material para outros lugares, vai aumentar ainda mais. Em áreas, por exemplo, de encostas de morros ali, quando há ocupação humana, o que que vamos ter? Vamos ter também problemas para essa população que está ocupando ali. Então, nesse sentido é importante pensar. Nesse vídeo falamos sobre o relevo da região sudeste, espero que vocês tenham gostado. Até breve!